Desde os tempos mais remotos, a humanidade tem buscado maneiras de se organizar, criar e prosperar. As primeiras civilizações da história surgiram há milhares de anos, mudando para sempre o rumo da humanidade. Você sabia que o que consideramos civilizações avançadas hoje começou com simples aldeias ao longo dos rios? Vamos explorar as primeiras grandes civilizações que deram forma ao nosso mundo moderno. A Mesopotâmia, o berço da civilização. Comecemos pela Mesopotâmia, frequentemente chamada de berço da civilização. Localizada entre os rios Tigre e Eufrates, na região hoje ocupada pelo Iraque e partes da Síria, essa civilização foi a pioneira em vários aspectos. Os sumérios, que viveram ali, foram os primeiros a criar escrita cuneiforme, um dos maiores marcos na história da humanidade. As cidades-estado mesopotâmicas, como Ur, Babilônia e Nínive, eram centros urbanos de grande importância, com zigurates, templos em forma de pirâmides, palácios imponentes e mercados prósperos. Eles também desenvolveram o primeiro código de leis escrito, conhecido como Código de Hammurabi, que trouxe um sistema de justiça estruturado. Sem contar a invenção da roda e os primeiros registros sobre astronomia, que influenciaram muitas culturas subsequentes. O Antigo Egito, mistérios e avanços. Seguindo para o Egito Antigo, a civilização egípcia floresceu ao longo do rio Nilo, criando uma das sociedades mais duradouras e fascinantes da história. Com um governo centralizado em torno de um faraó, essa civilização construiu as grandes pirâmides de Gizé e deixou um legado impressionante de arte, religião e ciências. Os egípcios também desenvolveram um sistema de escrita hieroglífica e um calendário solar preciso, além de realizarem grandes avanços em medicina e engenharia. A mística em torno de suas crenças sobre a vida após a morte e a construção de tumbas faraônicas torna o Egito um dos pontos altos da história antiga. Mas o que realmente fazia o Egito especial era sua capacidade de manter uma organização social estável por mais de 3.000 anos. A civilização do Vale do Rio Indo. Avançando para o sudeste da Ásia, encontramos a civilização do Vale do Rio Indo, também conhecida como civilização Harappa. Ela se desenvolveu ao longo do Rio Indo, na região que hoje compreende o norte da Índia e o Paquistão. Embora os detalhes da sua organização e declínio ainda sejam envoltos em mistério, é uma das mais antigas e impressionantes civilizações do mundo. Essa civilização se destacou por sua arquitetura urbana avançada, com cidades como Harappa e Mohenjo-Daro, mostrando um planejamento urbano bem estruturado. As ruas eram alinhadas em uma grade e havia sistemas de drenagem e abastecimento de água que se destacavam pela sua sofisticação. Sua escrita, embora ainda não totalmente decifrada, sugere uma forma de comunicação complexa que pode ter sido usada para administrar sua vasta rede comercial. A China Antiga, o Império do Meio. A civilização chinesa começou a se formar ao longo do Rio Amarelo e do Rio Yangtze, duas das grandes artérias da China. Uma das primeiras dinastias conhecidas foi a dinastia Shang, que deixou um legado de metalurgia e de escrita em ossos oraculares. Com o tempo, a dinastia Zhou e mais tarde a dinastia Qin, onde surgiu o famoso imperador Qin Shi Huang, estabeleceram um império unificado. A China foi pioneira em invenções como a pólvora, o papel e a bússola, que tiveram enorme impacto no mundo inteiro. Sua contribuição cultural, especialmente no que diz respeito à filosofia,
também é imensurável, com pensadores como Confúcio moldando a moral e os princípios da sociedade chinesa até os dias atuais. A civilização dos Maias. Conhecimento e astronomia. Na América Central, os Maias se destacaram como uma das civilizações mais avançadas do continente. Eles estabeleceram cidades-estado, como Tikal e Chichén Itzá, e eram mestres em astronomia, matemática e calendários complexos. O calendário maia, de 365 dias, era tão preciso quanto o nosso atual. Além disso, sua escrita, composta por hieróglifos maias, registra uma rica história de mitologia e política. Os maias também tinham um profundo entendimento da arquitetura e das estruturas sociais. Suas pirâmides, templos e observatórios ainda são testemunhos impressionantes de seu conhecimento técnico e cultural. As civilizações africanas, impérios e conquistas. Passando para a África, destacam-se os grandes impérios africanos, como o Império do Mali, que teve como maior líder o famoso Mansa Musa. O império se estendia por vastas áreas do que hoje é o Saara e o Sahel, e ficou conhecido pelo grande centro comercial em Timbuktu, que era um dos maiores da época. Os africanos também foram pioneiros em várias tecnologias agrícolas e na criação de impérios poderosos, como os reinos de Gana e Congo, cujas redes de comércio e cultura tiveram impactos duradouros no continente e no resto do mundo. Essas civilizações antigas moldaram o que somos hoje, deixando legados que continuam a influenciar as sociedades modernas. Elas nos ensinam que, independentemente da época, as grandes inovações nascem da necessidade de adaptação e da busca pelo conhecimento. E se essas civilizações tivessem continuado a se expandir, o que teriam descoberto a mais? A história ainda nos reserva muitos mistérios a serem desvendados. Se você ficou fascinado por essas civilizações e quer aprender mais sobre os mistérios do passado, se inscreva no canal Ocultamente e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe sua opinião nos comentários sobre qual dessas civilizações mais te impressionou.